como que você classifica a China hoje? Porque eu já vi muita gente, quando vai falar mal da China, fala que a China é comunista. E aí, quando vai falar que tem algo dando certo na China, a China é capitalista. Como que você classifica a China hoje? Comunista, capitalista, é híbrido? Qual o sistema que você acha que funciona lá? Lá é o globalismo que comanda a China, né? Eles têm capitalismo pra cacete. Eles, inclusive, só se tornaram a grande potência industrial que eles são hoje porque eles abraçaram o capitalismo e foram abraçados pelos supostos capitalistas, né? Porque, tipo, quem fez a decisão de enviar toda a malha industrial americana para a China foram os globalistas. A China não tinha o poder de fazer isso, entendeu? Então houve um acordo entre o governo central mundial e a China para que isso ocorresse, entendeu? Você tem alguma explicação para isso, Felipe? Para esse desenvolvimento da China aí? A gente está com 12 mil pessoas ao vivo, tá? Eu sei que a gente já conversou sobre isso com você, Felipe, mas lembrando aqui, a gente está com 12 mil pessoas ao vivo. E tem muita gente que não participou dessas conversas que a gente teve. Boa. Então, se você puder repetir isso aí. Inclusive, galera, dá o like na live aí, compartilha a live. Deixa o like aí, molecada. Se inscreve no canal. Assim, eu moro numa cidade que só de comércio e de produção tem mais de 2.000 anos de idade, tá? Então, a China sempre foi um polo de manufatura. Sempre. Antes do Partido Comunista já era. E é bem na cidade que eu moro, inclusive. Tá? Guerra do Ópio, essas coisas, tudo rolou tudo aqui na cidade que eu moro. A China começa esse processo de novo ali, né, depois da Revolução, e é óbvio que vai alavancar com o Deng Xiaoping, porque o Deng Xiaoping ele muda a direção do país para a economia tem que atender o governo. Então eles mudam a direção. Desculpa, a economia tem que levar o governo para frente. Então eles mudam a direção do país, eles abrem as zonas econômicas especiais, etc. Né? E aí joga a China no mercado global. Aí eles entram para o OMC nos anos 90, mas aí para quebrar o argumento do Monark, os caras vieram para cá. Bom, eles poderiam ter ido para a África, poderiam ter ido para a Índia. Não foram, né? Que seria mais barato, inclusive. Vieram para um país governado pelo Partido Comunista Chinês. E vindo para cá, a China deu algumas condições para os caras e falou, vocês têm que transferir tecnologia para a gente. É isso. E a partir desse momento... Um acordo. É isso que eu tô falando, pô. Aí, a partir desse momento, a China aprende como fazer as paradas e hoje a gente tem um monte de marca chinesa que são melhores do que marcas de fora, né? Como, por exemplo, trem-bala. A China é a potência mundial em produção de trem-bala. Eles aprenderam com japoneses e franceses. Mas não foi assim, eles vieram para cá porque eles são bonzinhos. De novo, por que eles não foram para a Índia? A população gigante igual, país pobre igual. Eu não tô falando que eles são bonzinhos. Eu não tô falando que eles são bonzinhos. O que eu tô falando é que houve um acordo. E você tá deixando isso claro, que houve um acordo, entendeu? Só isso, não teve, né, acordo, né? Não teve. O acordo que teve. Você acabou de falar o acordo, pô. Vocês trazem pra gente, mas a gente quer a tecnologia. Não houve um acordo? Houve ou não houve? Isso é contrato, né, cara? Isso é um contrato, né? Não é um acordo nacional. O contrato é o quê? Não é um acordo? O contrato não é um acordo? Nos anos 70, a China começa a se reaproximar dos Estados Unidos porque eles tinham medo da União Soviética. Né? Eles tinham um receio de invasão. Aí, começa a aproximação. Tudo que o Deng Xiaoping constrói, vem com base no que o Mao Zedong produziu. Tudo. Ele mesmo fala isso. Né? Mas não teve, assim... Eu quero, o Monark pode até explicar depois o que é esse governo global central, porque eu nunca ouvi falar disso, mas não existe um acordo num nível desse, né? Os acordos que tem contratos individuais. É isso que a gente tem de prova até hoje, né? São contratos individuais com empresas, com países, etc. Né? Eu não sei, eu não faço ideia do que é governo global central. Cara, existe uma elite que comanda o mundo, pô. Isso aí é claro, é evidente. E o mundo está globalizado, ou seja, essa elite tem influência em todos os países, inclusive na China. O governo chinês fez um acordo com essa elite justamente para receber a indústria. Foi feito esse acordo, entendeu? A única coisa que eu estou falando é a China não é independentaça, não é esse super país que, que tá aí mudando a forma com que o mundo é. Não, a China está cumprindo um acordo feito com a elite mundial. Entendeu? E é isso que tá rolando, pô. A elite mundial literalmente veio aqui, invadiu a China, transformou a China numa semicolônia e a China teve que lutar para se livrar dessa elite mundial. E aí tá falando que o acordo é esse, cara. Eles nunca se livraram da elite mundial. Eles nunca se livraram. Se tivesse... Eles se uniram, pô. Eles se uniram. É por isso que a indústria foi colocada para lá, pô. Nenhum movimento desse no mundo
é feito sem um acordo bem fechadinho com a elite mundial, pô. É assim que o mundo funciona, porra. E aí essa elite aceitou todos os acordos que o governo Tudo que a China chinês queria, provou que queria. Tanto é que essa elite hoje tá perdendo dinheiro, né? Essa elite ficou de 4 no chão pra fazer tudo que a China queria. E em por outros causa de lugares chinês. ela não aceita. Lá nos Estados Unidos a elite não fica de 4. Mas lá na China a elite vai lá e fica de 4 pro governo chinês. Porque comunista é tudo gostoso. Cara, a questão é, pra mim, na minha visão, e aqui eu tô fazendo especulações, né? A ideia da... Só aqui? A ideia da elite mundial, na minha visão, era desenvolver o mundo economicamente, para eles ganharem mais dinheiro e terem um maior avanço tecnológico no mundo como um todo, entendeu? Então, para isso, na minha visão, eles pensaram em pegar a China, que é um país onde a população é inteligente, né? A média QI do chinês é alta, do asiático em geral, entendeu? É um país que está do outro lado do polo mundial, entendeu? E a ideia era criar no Oriente uma competição com o Ocidente para que haja um maior desenvolvimento econômico no mundo, porque eles têm o objetivo de construir, sei lá, eles têm o sonho de construir um super deus robótico deles lá, entendeu? Então é isso, basicamente, na minha visão é isso que aconteceu, e foi por isso que houve esse movimento estratégico de industrializar a China, entendeu? O que é esse super deus robótico? É a grande elite que quer construir esse super deus? Então, no mundo inteiro a gente está numa corrida pela AGI, né, que é a inteligência generalizada, né? Basicamente, existe um conceito que é a singularidade da inteligência artificial, entendeu? Que é um ponto onde você chega no desenvolvimento, onde a própria AI começa a tomar o controle do seu aprimoramento, entendeu? Em vez de ter que depender dos seres humanos aprimorarem, a própria AI desenvolveria a capacidade de se aprimorar, entendeu? E se ela desenvolver essa capacidade de se aprimorar, isso seria exponencial. Então, quanto mais ela se melhora, mais ela melhora a capacidade dela se melhorar, entendeu? Então, exponencialmente, a capacidade de inteligência, digamos, dessa inteligência artificial explodiria e chegaria a níveis, sim, inimagináveis. E eles querem usar essa ferramenta para desenvolver a humanidade para o futuro, entendeu? Eu acho que esse é a grande corrida das elites hoje em dia, né? Ô Monark, toda inteligência artificial, ela é alimentada com fatos que já aconteceram. Ela é alimentada com o passado. Você não tem como alimentar uma inteligência artificial com o que vai acontecer. Ela não consegue ser criativa para isso. Você acredita que em algum momento a inteligência artificial vai superar a humanidade com tanta dependência que ela tem de nós? A IA, ela depende 100% do ser humano. Então, a IA, ela depende do ser humano como estatisticamente para conseguir a base inicial de dados para ela criar o seu algoritmo lógico, entendeu? Mas a questão é, hoje em dia ainda, os desenvolvedores, os programadores têm que programar a inteligência artificial para ela ficar mais inteligente ou ter mais funcionalidades, entendeu? A questão é que eles acreditam que a inteligência artificial vai chegar num ponto onde ela mesma vai conseguir se aprimorar sem a ajuda humana, entendeu? Esse é o que eles querem, esse é o objetivo final dessa elite tecnológica que hoje comanda o mundo. Esse é o sonho deles, entendeu? Porque pensa, a partir do momento que você desenvolve essa super inteligência artificial, você criou um deus, entendeu? Porque se você tem uma inteligência infinita, basicamente você tem o controle de um deus, entendeu? É a próxima bomba atômica, é a próxima corrida armamentícia do mundo, é isso, entendeu? Então, eu acho... Mas você tendo todas as informações, né, que seria essa super IA, não necessariamente você tem uma bomba atômica, você tem, na verdade, a solução de todos os problemas. Seria a bomba atômica porque, tipo, é uma arma, né? É uma ferramenta que quem desenvolve primeiro ganha a guerra, você tá entendendo? Tipo, a primeira grupo que desenvolver essa super inteligência artificial, ela vai ganhar um poder no mundo inimaginável, o poder de um deus, entendeu?
Mas não Então, é um por grupo isso- só que por tá isso lá que no tem uma- topo? Oi? O topo não é um grupo só? Sim, Exatamente. são mais de uma família, mas tanto faz quem vai descobrir ou não. A descoberta é dividida É da entre elite. essa... Moleque, É o endgame pra eles. a- Se eles a conseguirem, IA eles controlam a gente pra sempre, pô. A IA, ela nunca vai superar o ser humano, cara. Bom, eles não estão apostando nisso. Eles estão apostando no contrário. Eles estão apostando que vai superar. Então eles já perderam essa aposta, velho. A gente já perdeu essa aposta e foda-se esses caras, entendeu? A gente tem Tomara, que parar força de pra preocupar. A gente tem que parar de preocupar com esses caras aí, velho. Com essas teorias conspiracionais. A IA é uma bolha, velho. A IA é um lixo, cara. É um lixo. Ela jamais vai superar o ser humano. Ela jamais vai superar a criatividade do cérebro humano. Eu não acredito nisso, não. Eu não acredito. Monark, ela nunca vai acertar o que você tá pensando. A IA nunca A IA vai acertar nunca- o que o Monark pensa. Nunca vai... Nunca. A IA nunca vai ler a cabeça do Monark. Ela pode, a AI com certeza consegue. Inclusive, existem algoritmos que interpretam expressões faciais, interpretam Sim. batimentos cardíacos, pressão, no seu rosto existem várias coisas que dão indícios do que tá acontecendo dentro da sua psique, entendeu? Então, em teoria, você pode desenvolver sim um algoritmo que lê a sua mente através de imagens, entendeu? É possível isso acontecer. Eu não acredito que o algoritmo seja burro, que as inteligências artificiais sejam burro, porque você está falando, então, que eles estão investindo trilhões e trilhões de dólares numa burrice. O pessoal que domina o mundo há milhares de anos. Eu não compro essa versão dos fatos, não, cara. Pra tomar dinheiro dos trouxas, velho. É isso que acontece. Os caras só tomam dinheiro de trouxa. Eu vou desenvolver a IA 7.0 aqui, ó. Preciso de mais 1 trilhão de investimento. E aí eles vão lá e põem grana e engana os trouxas que acreditam em IA, velho. É isso, cara. É simples assim. Tá bom. Monark, você acredita que a China ela tem um projeto de dominar o mundo? Essa é uma das coisas que falam sobre a China, né? Apesar que você fala que é todo um projeto globalista, né? O mundo já está dominado, né? O mundo já foi dominado. A gente já vive num mundo dominado. Né? Ninguém vai dominar, já dominaram. E a China faz parte do esquema de quem domina, o governo chinês, né? Não a população. Né? A população, como em qualquer lugar no mundo, é escravo. Né? O governo chinês presta contas para a população chinesa, não presta, Felipe? Sim. Tem Todo dia. uma prestação... É diária? Porque é local, né? Por exemplo, os deputados da China, eles não moram em Pequim. Eles moram nos seus estados, porque eles trabalham pro estado e não pra capital. Né? Eles vão para Pequim, se não me engano, a cada 2 anos, porque eles têm as reuniões, que teve uma que aconteceu em fevereiro. E depois eles voltam para casa e eles têm que trabalhar no estado deles. Então, Mas- o contato do político chinês, ele é muito mais com a população local do que com os governantes. E aqui o os cara, maiores e aqui o da cara China. pode ser, aqui o cara pode ser demitido, o cara pode perder a carreira dele. Aqui se o cara Se não o produzir, político o cara é for ruim demitido. aí, se o político for ruim aí, pode mandar o cara cascar fora? Sim. O povo Ah, não se é junta possível. e o cara. Sim. Tem Aconteceu várias meta vezes. aí. Durante. O Monark tá falou bastante do lockdown. Durante o lockdown aconteceu várias vezes isso. Cara que não cuidava direito das cidades, que não obedecia as regulações do governo com relação ao que tinha que seguir. O cara perdeu o trampo, irmão. O governo tirou o trampo dele, não o povo. Né? O povo, aí. Foi o povo, aí. povo. Acabou de falar o povo, aí. Povo. Não tem povo em lugar nenhum no mundo. O povo não decide porra nenhuma. A gente é um bando de gado, pô. Como assim, Cara, fala por Monark? ti, né? Fala por ti, né? Porra, velho. Você tá disposto a ser A convencido? verdade é essa. Você Hã? tá disposto a ser convencido do contrário? Se você for a gente lá... é livre. Não, deixa eu falar. Se eu te levo lá pra China, a gente anda lá na China, eu te mostro como que funciona a China. Você tá disposto a falar assim, não, realmente, o Felipe tem razão. Ou você ainda vai achar, não, isso aqui foi um teatro montado pra enganar as pessoas e a real mesmo é o globalismo, são as famílias, elas que dominam o mundo. Cara, eu não consigo acreditar numa mentira, entendeu? Então eu não vou mudar de ideia. Eu sei que o mundo hoje funciona dessa forma. Existe sim uma elite mundial global, existe o globalismo, a China faz parte dessa agenda, e é isso, essa é a realidade da vida, cara. Agora, eu posso ir para a China e deve ter vários lugares super agradáveis na China,
devem ter vários chineses super divertidos de conversar. Eu não odeio a China e nem acho que lá é um inferno, entendeu? Essa não é a questão aqui. Fale mais. Não, a questão é que o Felipe tem que admitir que a China trabalha junto com o governo mundial, sim. Ela aplica todas as pautas das elites mundiais que elas impõem, entendeu? Inclusive é um dos governos que mais colabora, pô, que mais implementa as agendas de controle social que o governo mundial quer impor no mundo, pô. A China é o governo que mais colabora para a implantação da agenda? Com certeza, eles são os campeões de prestar, de obedecer às regulações e às diretrizes do governo mundial. Não à toa que eles estão sendo beneficiados no mundo por isso. O fato deles obedecerem essa agenda mundial tem como consequência o progresso da China, o progresso chinês. Sim, uma mão lava a outra, entendeu? Se você ajuda os interesses da elite mundial a serem implementados no mundo, você vai ganhar alguma recompensa, né? E por que isso não é negociado com outros países, sei lá? Isso é Japão, negociado. Índia, Vietnã, Todos os países implementam. Brasil, por que não foi negociado isso com Não é os outros negociado. países? Olha aí a agenda de censura brasileira sendo implementada. Por que o governo está fazendo isso? Porque ele está querendo ganhar crédito com o governo mundial, pô. Começa com a censura. Censura é a primeira parte da implantação da agenda. Faz parte, com certeza. Eles querem controle social total global, pô. Pô, mas aí você pega a China, onde o cidadão tem liberdade para ir onde ele quiser, a hora que ele quiser, andar do jeito que ele quiser, trabalhar onde ele quiser, estudar onde ele quiser, ter a religião que ele quiser, relacionar com quem ele quiser, escutar a música que ele quiser. Que porra de controle que é esse, velho? Ué, cara, é igual no Brasil, você pode Que fazer tudo isso. Que porra de censura que é essa? Que porra de censura que é essa? Lá é censurado, pô. Lá você não pode falar do massacre da Paz Celestial, que os caras banem, entendeu? O Elias Da Jabor praça- fez palestra disso aqui. Mas Palestra. tava banindo, mano, o DeepSeek, por exemplo, não falava sobre essas coisas. Não admitia que Taiwan era um país, tipo, não falava. Porque não é, né? Taiwan não é país, né? Taiwan faz parte da China, cara. Sabe quem que decidiu isso? Sabe quem que decidiu isso? Os teus líderes globalistas aí lá em 1943. Os Estados Pra Unidos. você ver como eles colaboram, como é um governo mundial. Pra você Então, ver. eles decidiram que Taiwan faz parte da China. Tudo bem, beleza. Não, tanto faz, eu tô cagando pra Entendeu? isso, entendeu? Tanto faz, Entendeu? bicho. O que eu tô falando é, a China não é esse super bom mocinho das liberdades individuais. Não, mas ninguém nunca disse isso, né? Mentira, pô. Ninguém disse isso, né? A China é um país autoritário, igual o resto dos outros países do mundo, que obedecem ao governo mundial, cara. Essa é a vida, pô. Infelizmente, a gente vive nessa distopia. O que eu posso fazer? Eu sou apenas um gado vivendo aqui na minha escravidão, né? Então, mas a nem, questão, nem os Mané, que chineses, nem os chineses acreditam que a China é perfeita, que a China não tem problema, nem eles acreditam nisso, né? Eu já conversei com vários chineses sobre isso. Eles entendem que tem um monte de problema. Até, por exemplo, muita gente questiona, beleza, a China é comunista, por que ela não ajuda outros países diretamente como Cuba, Coreia do Norte? Porque na época do Mao Zedong, a China fazia isso. A China era internacionalista, né? Ela, assim como a União Soviética, a China apoiava diretamente esses países. E hoje a política da China é, a gente tem que resolver nossos problemas primeiro. A gente resolve nosso problema primeiro, depois a gente pode ajudar os outros. Porque o próprio partido entende que o país tem problema, que é a questão da pobreza, que ainda tem bastante, que é a queda da natalidade, a carga horária de trabalho que ainda é muito, muito puxada, sabe? Tem várias coisas para resolver internamente na cabeça deles, antes deles chegar no ponto de vamos ajudar outros países. Então nem a China se entende como um paraíso, um país perfeito, que tudo funciona, nem eles entendem isso, né? Não, beleza. Eu não tenho nenhuma... Cara, eu não tenho ódio da China. Eu não tô aqui pra ficar falando que a China é um lugar horrível e tal, eu não sei o quê. O meu problema, na verdade, é com o governo mundial. Tanto faz, a China é capacho dos caras, entendeu? É isso que eu tô falando. Então, o que acontece é o seguinte. Você acha que, na sua percepção, a China, ainda mesmo fazendo parte desse contexto complexo, elaborado que existe, ainda ela é como se fosse o exemplo do que vai acontecer em todo o resto, em termos de restrições de liberdade? Por que eu te pergunto isso? Porque hoje, teoricamente, não tem mais diferença do que acontece dentro da China com os Estados Unidos ou com o Brasil.
Às vezes um pouquinho mais de força de um judiciário para impor o que eles querem aqui no Brasil. Na China, um pouco mais de, vamos falar, expressão do líder máximo, que ele vira e fala assim, isso não pode falar e já está combinado. Vamos pensar nos Estados Unidos, algumas retaliações pontuais. Ou não, não é isso? Não, isso não existe. Xi Jinping falar, não pode fazer tal coisa, não existe, cara. Não existe? Não. Então, o controle é como se fosse cultural, então, né, Felipe? Não, existem legislações, né? O meu ponto é que o sim, Xi Jinping, ele não tem um poder supremo, ele não é um ditador no sentido, tipo, do Hitler, por exemplo. Não tem poder para chegar e falar, vocês têm que fazer isso aqui agora porque eu tô dizendo que é. Não funciona dessa forma. Quando ele vai montar vários níveis, né? Dentro do partido, de controle e de ajuste, não é simples assim. Quando ele vai começar uma cidade nova, por exemplo, ou direcionar alguma estrutura, como que é feita essa seleção de colaboradores aí na China? Tem um planejamento do governo. Por exemplo, a BYD abriu uma fábrica no meio do país que é gigante, né? Maior, inclusive, do que a área de São Francisco, da Califórnia. A maior. Caralho. É gigantesca. Uhum. Isso é um plano do governo de desenvolver lá, e aí eles entram em contato com a empresa, e é um trabalho conjunto, né? Mas não é a decisão de uma pessoa só, porque pode dar muito errado, né? Como a gente já viu acontecer várias vezes na história. Então, assim, é um processo do país entender, a gente precisa desenvolver, de repente, mais essa região. E começa a mandar mais fábricas para aquela região. Sabe o que eu queria saber? Por que chama BID, mano? Não tinha que chamar, porque sei lá, um... Era BI, se eu não me engano, era BY. Hã? Era BY, se eu não me engano, era BY. Aí quando eles começaram a internacionalizar, porque era uma fábrica de bateria, né? Não era fábrica de carro. Quando eles começaram a internacionalizar, eles adicionaram o D e aí virou Build Your Dreams, construa seus sonhos. Mas no começo não era BYD, se eu não me engano, era só BY, que era outro nome genérico. E o BY significava o quê? Era outra coisa. Eu não sei, né? era outra fita, era outro nome genérico. E Você aí eles criaram o slogan, né? Não, porque eu falo assim, você pega... Internacionalizar, na verdade, né? Internacionalizar, não é americanizando. Não era a hora de mostrar a força da China e falar, não, agora acabou, não tem mais Mustang, não tem mais Dodge, sei lá, que carro seria um exemplo americano lá. Mas então, agora sim, exemplo, agora o que tem é um Chamenhuaimoa. Sabe por quê? Qualquer palavra esse é um bom exemplo da questão da liberdade. Aqui na China a gente consegue comprar carros americanos. Ford, Chevrolet, Tesla. Nos Estados Unidos é impossível comprar carro chinês porque não vende. Aqui na China, a gente consegue consumir produtos americanos. KFC, Starbucks, iPhone. Isso não é verdadeiro, não, viu? Nos Estados Unidos não tem Huawei. Eu vi vários... pode não ter Huawei, mas eu vi americano importando carro do AliExpress aqui. Então, China. Importando, entendeu? Não tem, o meu ponto é não tem loja aí nos Estados Unidos vendendo. Porque o governo não permite, porque não tem demanda? Não é porque o produto porque americano porque o governo não permite. Não, é protecionismo mesmo. É protecionismo. É o livre mercado dos Estados Unidos. É protecionismo. Não Elon Musk não deixa, cara. Não é. Os Estados Unidos não é livre mercado. Não existe livre mercado. Não existe livre mercado. Realmente não existe. É tudo ditadura. O Elon Musk não deixa. Cara, o BYD, do mesmo nível do Tesla, custa tipo metade do preço na China. Aqui, na China, o Tesla é mais barato porque senão o povo não compra Tesla. Nos Estados Unidos, não. Eles não têm concorrência, basicamente, né? Sim, tem outras marcas que têm carros elétricos nos Estados Unidos, mas no fim, a potência é a Tesla, né? De elétrico Tem realmente. uma super proteção na Tesla. Pra tu ver, a gente alugou um carro, quando eu tava aí, a gente alugou um carro pra ir pro Arizona, né? A minha irmã, meu cunhado e tal. E a gente teve que abastecer no meio do caminho, porque o carro era 190 milhas de alcance, né? Um carro mais pra cidade pequena, não sei porque que eles alugaram um carro pra pegar a estrada assim. Cara, foi uma briga pra achar uma bomba pra carregar, uma tomada pra carregar. Cara. A China instala por dia... carro elétrico, parece ruim. A China instala por dia o mesmo volume de tomada pra carregar carro elétrico que os Estados Unidos instala por ano. Por dia? Por dia. Tipo, os Estados Unidos só põem 10 tomadas por ano e a China põe 10 por dia. Mas assim, cara, tudo quanto é lugar tem carro, tem tomada elétrica. Em Shenzhen, por exemplo, né, que é aqui do lado, que é a tal da cidade tecnológica, todos os táxis, todos os ônibus são elétricos. Ô Felipe, me explica aí, você falou que o Tesla aí na China, ele acaba sendo mais barato para que as pessoas comprem. Quem está subsidiando a Tesla aí? Não é subsidiar, é o mercado, né? Porque se eles não baixar o preço, o povo vai comprar só BYD. Aí ele chega aí barato. Não, produz aqui. Eles têm uma Gigafactory em Xangai, né? É verdade.
Então, muito Tesla dos Estados Unidos sai daqui, inclusive. Só que assim, se eles não baixar o preço, o povo não vai comprar Tesla, o povo vai continuar comprando carro elétrico chinês. Que são, inclusive, melhores, né? Sim, esse é o ponto, né? Você acredita que esses carros chineses têm algum software, o Monark, pode estar sendo usado para investigar as pessoas? Cara, todos os dados são coletados, velho. Todos os dados. Então, se o carro tem câmera e tem acesso à internet, esses dados estão sendo transferidos para um servidor central, entendeu? E isso vale para os Estados Unidos, vale para os Teslas também. Vazou da Tesla, né? O pessoal assistia, porque tem uma câmera dentro do Tesla, os funcionários da Tesla assistiam, gravavam e vazavam esses vídeos. Sim, cara, com certeza. Inclusive, é uma das estratégias, né? Se você tem um monte de carro inteligente na rua, você criou um circuito de vigilância muito forte também, entendeu? É isso que eles estão trabalhando, você entende? Tudo isso para alimentar os algoritmos para criar o Deus máquina deles, pô. O que eu acho muito louco é que todas essas questões de espionagem sempre elas acontecem no Ocidente, sabe? Não tá rolando no Oriente. Eles estão usando aplicativo para investigar a pessoa. Aí você vai ver, nasceu onde? Nasceu na Tesla. Você não vê isso acontecendo numa fábrica do governo chinês, entendeu? Claro que acontece. Preocupação... Não, tá. Aí já é uma suposição, né? A gente acredita mas assim, que acontece. Provavelmente, Mas não vê ou não vaza? O fato, a realidade é sempre com as empresas americanas, pô. Não, mas a realidade é assim, qualquer governo que tenha a capacidade de espionar os outros, eles vão fazer, né, cara? É Isso aí- lógico, é. Empresas fazem isso, né? Empresas grandes fazem isso. Tem processos de espionagem industrial que são um absurdo. Então, é esperado que um governo que tenha a capacidade disso consiga fazer. Maravilha, galera. Era só isso, é só concordar que a realidade é real que a gente consegue conversar, pô. É porque o que a Bilera falou agora não é que não vaza, né? É não vê ou não vaza. Porque quando você vê, eu vi que foi no americano que vazou, foi o outro que vazou. Eu acho que o que tem na China, acho não, todo mundo vai concordar. É uma organização muito melhor, muito mais bem trabalhada, sabe? Sim, eu falo óbvio, né? em termos de Porque preservação existe um planejamento, né? Existe um planejamento governamental. A China plantou mais árvore que o mundo inteiro sem lá quantos anos, cara. É um nível absurdo de planejamento de placa de painel solar, de energia eólica, de reflorestamento, de combate à desertificação. A China está criando um cinturão para combater a desertificação no norte da África. Então, assim, é um planejamento estatal que assim, o governo chega e fala, olha, a gente tem que focar nisso aqui. E o país vai naquela direção, cara. Assim, eu tô com um dado aqui, eu vou vomitar ele aqui para vocês. O FBI concluiu que o equipamento da chinesa Huawei pode interceptar comunicação do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. O jogo é para todo lado, né? Isso. Tudo é espionagem hoje em dia. Todos O os jogo dados é são forte. conectados. Mas isso também tem um interesse econômico muito grande pelo seguinte. Um dos principais pesquisadores de 5G sai dos Estados Unidos durante o primeiro governo Trump por conta de toda a xenofobia que existia lá.